Oi pessoal, meu nome é Rodrigo e eu queria falar com vocês hoje sobre o verbo chamar-se. Chamar-se, tá? Então, essa aula aqui é dedicada aos alunos do segundo ano, página 28, unidade 3. A gente vai falar sobre o verbo chamar-se e sobre os pronomes pessoais. Aqui eu tenho os seguintes pronomes: eu, tu, que seria igual a você, ele e ella, que é igual a ele e ela, nosotros, que é igual a nós, vosotros, que é igual a vocês, eles, que é igual a ellas, e aqui também teria ellas, que seria elas. O que é importante nesse verbo aqui? Olhar que esse se é um pronome e ele vai ser alternado conforme cada pessoa que eu uso. Hoje, como a aula é mais para as crianças, aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar enfatizando o você, o tu, o ela, o nós, tá bem? E o eles. Aí depois, conforme eles forem evoluindo, forem crescendo, a gente vai trabalhando os outros pronomes, até para que não confunda a cabecinha deles. Então vamos lá. Então aqui eu falo assim, ó. Quando eu uso yo, que sou eu, esse Czinho virou M. Então fica yo me llamo. Yo me llamo. Certo? Tu te llamas. O tu, eu gosto sempre de enfatizar para as crianças, ó, que o tu, quando usa o verbo, ele leva um S. Então ele fica assim. Llamas. Llamas. Daí os alunos perguntam: nossa, professor, mas por que um S desse tamanho? Para saber que sempre que o verbo for terminado em tu, eu uso esse S. Aí tem aqui o ele ou ella, que seria ele ou ela. Aí eu vou usar sempre esse se, tanto para ele ou ela, quanto para o plural deles, eles ou elas. Daí eu vou usar o se. Para quando for eles ou elas, ele ganha da mesma forma que o tu ganha um S, eles e elas ganham um N. Sempre. Para todas as pessoas. Sempre. E o para ela ou para ele, perde o S do tu. Aí vem o nós outros, que sempre sou eu, mais alguma pessoa, que seríamos nós, llamamos. Então ficaria yo me llamo, porque o verbo é chamar-se. Então, yo me llamo. Tu te llamas. Él se llama. Nosotros nos llamamos. E ellos e ellas se llaman. Eu não vou trabalhar com vosotros, que é o plural do tu, como eu disse já, para não confundi-los. A única coisa que eu quero que vocês entendam, vou até sair do vídeo um pouquinho só para vocês verem a tela. Aqui, ó. O tu, ele é igual a você, por quê? Porque ambos são usados de maneira informal, tá? Eles são usados de maneira informal. Então aqui no Brasil, o usual é a gente falar você, para informalidade. E já na Espanha é tu. Na América Latina há algumas variações, na América Central, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então a gente vai trabalhar de acordo com a Espanha. Tu, informal, os te e os tedes, que seria senhor, senhora, senhor e senhoras, formal. Tá? O que a gente quer enfatizar nesse verbo, ele é importante por quê? Porque eu posso perguntar como se chama a mãe de um amiguinho, como se chama a sua professora, como se chama seu pai, sua mãe. Então isso é muito importante. Então vamos ver aqui. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo. Certo? Ó. Como te llamas. Se eu uso te, obrigatoriamente vai esse Szinho. Certo? Isso é uma pergunta que eu faço diretamente para quem eu estou conversando. Então, acabei de conhecer uma pessoa que veio me pedir uma informação. Então eu vou perguntar para ela: como te llamas? Certo? Como te llamas? E aí, obrigatoriamente o S, porque é o te. Como te llamas? Geralmente, se a gente não conhece a pessoa, a gente não vai tratá-la por tu, porque como eu disse anteriormente, o tu, ele é informal. Então a gente vai usar os te, que seria o que eu coloquei embaixo, que seria o formal, logo seria o se. Aí a resposta para essa pergunta, como te llamas?
a pessoa vai responder. Eu me chamo Rodrigo. Olha o R tem que ser vibrado, tá? Eu me chamo Rodrigo. Então, se alguém te pergunta, como te chamas? Va a contestar, eu me chamo Rodrigo, eu me chamo Carlos, como sea tu nombre. ¿Sí? Siempre con yo me. Entonces, para eu uso me. Para tu te, para eu me. Eu me chamo Rodrigo. Agora, se eu pergunto sobre uma terceira pessoa, ella, ele, usted, aí eu pergunto como se chama. Observe que aqui não vai o S, tá? Como se chama. Agora aqui, como ella se chama, certo? Então eu pergunto para você diretamente. Como se chama a nueva maestra? Aí vocês vão responder. Ella se llama Rita. Ella se llama Rita, sem o S. Tanto para pergunta quanto para resposta, porque é terceira pessoa. Ella, ele, nunca se conjuga com S, porque o S eu uso só para tu. Tá bom? Então se pergunta, como ella se llama? Aí tu contestas, ella se llama fulanita, ciclanita. Como ele se llama? Como se llama tu professor? Como se llama su padre? Su escuela? Aí vai responder. ¿Sí? Ah, se llama tal. Ah, mi escuela se llama fulanita. Ah, mi papá se llama fulanito. Sempre se llama. Tá bem? Então, essa aula aqui é para reforçar o que vocês vão fazer na página 28. Serão só duas questões, mas vai usar o verbo chamar-se. Lá eles vão enfatizar aqui o se, porque é para perguntar sobre uma terceira pessoa, uma terceira coisa, sempre o se, tá bom? Agora eu tenho uma proposta para vocês fazerem aí com os filhos de vocês em casa. Primeiro, para treinar o nosso vocabulário que nós já aprendemos sobre útiles escolares, ¿sí? Então aprendemos livro, lápis, bolígrafo, sacapuntas, estuche, goma, regla, cuaderno. Si quieren, repiten con sus hijos. Libro, lápiz, bolígrafo, sacapuntas, estuche, goma, regla, cuaderno. Entonces yo tengo dos juegos para proponerlos. Tengo aquí un que se llama Veo Veo, que es muy animado, es muy bueno y a ellos les gustan mucho. En el libro, en la página 29, hay una forma de se jugar Veo Veo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preguntar, Veo Veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Con qué letrita? Con la letra L. Veo quer dizer ver, quer dizer que eu vejo uma coisinha com a letra L. Aí as crianças têm que adivinhar o que é. Então tem que estar perto dela esse objeto, porque aí pode ser um lápis, pode ser um livro, se algo que empiece com B. Es bueno para que treine as palavrinhas aprendidas sobre os útiles escolares, sim? Útiles escolares. Depois, conforme eles forem adquirindo mais vocabulário, vocês podem brincar com outros objetos, mas a princípio com os útiles escolares, porque aí piensas, he visto, veo, que ves, una cosita, ¿con qué letrita? Con la letra E, aí van a buscar um estuche, vão procurar um estojo. Agora, se vocês quiserem trabalhar com um dicionário para pegar algumas palavras, para animar mais o jogo ainda, pode ser. É que é sempre bom prestar atenção como se pronuncia essa palavra para a criança não aprender errado, porque se ela aprende errado, depois ela vai ficar com aquela palavrinha sempre pensando daquela forma. Então, eu aconselho brincar primeiro com os útiles escolares, para que entrene, ¿sí? Libro, lápis, bolígrafo, sacapuntas, estuche, goma, regla,
y cuaderno. ¿Está bien? Y 3 en rayas. 3 en rayas, en verdad, es el jogo da velha. Ele se chama 3 en rayas. Rayas são linhas, listras. Listras. Ah, eu llevo uma camisa em rayas, quer dizer que é uma camisa listrada. Então, esse é o nome do jogo da velha. Muito divertido para vocês brincarem com seus filhos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da pequena videoaula. E se divirtam com eles e treinem também o verbo em chamar. Tá bom? Obrigado, muchas gracias e hasta la próxima.